gente, eu vim falar um pouco sobre o que é os registros acásticos. Eu acho que é um vídeo educativo muito importante, porque nessa minha experiência eu percebo que eu tenho dois públicos. Eu tenho o público que vive a sua espiritualidade já nesse aspecto mais energético, mais sutil. Então, são pessoas que têm o hábito, né, de acessar os registros, de fazer uma constelação familiar, que também é uma outra técnica mais abstrata, que vive esse campo energético de uma maneira mais viva, já se relaciona com ele. Mas eu também tenho um público que acha tudo isso muito abstrato. Então, fala: "Olha, eu acho muito interessante as coisas que você fala, mas eu fico com um pouco de receio, né, o que que seria isso? Você fala com espíritos? Você, sei lá, fala com a galera do lado de lá, com o capeta?". Tem esses receios mais, eh iniciais, assim, mesmo que depois complementam falando que acredita, né, em energia, que sente a energia do ambiente, que é mais suscetível a sentir energias ruins, então é muito abstrato para um determinado público, esse conceito energético. Então, eu gostaria de falar, contar um pouco mais do que são, do que é esse acesso aos registros, mas eu gostaria inicialmente de contextualizar essa parte mais energética. A espiritualidade, e aqui eu falo mais de um aspecto de você viver, uma divindade, uma crença, os seus rituais, de uma forma mais não religiosa, né, eu não estou entrando no mérito da religião. A espiritualidade, ela tem 3 pilares. A do intelecto, então estudar, saber conceitos, saber, orações, saber, ouvir o que grandes, mentes falaram sobre o assunto, tudo isso passa pelo nosso intelecto e é essencial que a gente busque esses conteúdos, né. Esse receber essas informações são muito importantes para a gente modelar e ter embasamento para viver a espiritualidade da forma que faça sentido. Então o intelectual é uma forma, o corpo físico é outra, então, as orações em si, o yoga, todas essas técnicas físicas é muito importante também. E tem a dimensão energética, que hoje gera muito rebuliço, porque a gente não vê, né? Essa dimensão energética, ela não é vista com os nossos olhos. E na nossa sociedade hoje, a gente valoriza muito, né? O racional, o que a ciência comprovou. Então, é um pouco confuso para a gente aceitar esse aspecto de vida mais energético. E os registros acásticos, ele se dá no campo energético, né? O akasha, que é o campo que eu acesso, é uma biblioteca energética que contém todas as informações do mundo. Então, toda a sua vida enquanto alma, e eu acho que isso é a primeira coisa que eu acho mais incrível nos registros. A gente tem, assim, uma forte tendência aqui no Ocidente ao espiritismo. E o espiritismo, ele acredita em reencarnação. Então, eu sei que muito de vocês aqui acreditam nesse aspecto. E os registros acásticos, a base, né, para curtir esse aspecto terapêutico é ter essa crença. Eu acesso, enquanto terapeuta, informações de qualquer vida que você teve. Então, não necessariamente eu vou acessar algo da sua vida atual, Joaninha, com 34 anos, que mora em Florianópolis. Não. Isso é um aspecto muito rico, né? Porque a gente sabe, né? Assim, eu acredito que muita coisa da nossa vida atual vem de outras vidas. Então, quantas pessoas, assim, não tem uma questão doída, não resolvida, que não anda. E parece ser tão complicado para ser algo dessa vida, né? É um problema comum como qualquer outro. Então, acho que a primeira questão é essa. Eu acesso informações de qualquer vida sua enquanto alma. E isso é muito rico, gente. Nossa, assim, as experiências de ver uma vida no Egito, em um outro país, às vezes, na hora que eu acesso, né, me vem algo de, sei lá, "Ai, tô vendo uma vida sua em tal lugar", e aí a pessoa depois me conta que ela é louca por aquele lugar a vida inteira. Então, esse aspecto mais que dá mais vazão à alma da pessoa é muito rico. Por quê? Porque foge dos aspectos conscientes. A terapia convencional, que inclusive eu faço há anos e amo, assim, tem todo o meu coração, eh, ela chega muito no que é consciente, no que a minha consciência conseguiu processar. E muitas das nossas dores, a gente não tem clareza. Eu não consigo chegar na terapia e logo vincular algo que me doeu no meu dia a dia com algo que eu vivi na infância. É um trabalho mais devagar, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que falar do meu sofrimento, e aí eu falo de novo, e aí
eu tento trazer isso através de um desenho, se for uma linha mais simbólica. Então, é um processo um pouco mais devagar. Muito valioso, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que uma não tira a importância da outra. Mas, como às vezes a gente tem algum problema muito sério, assim, tem alguma questão muito travada, esperar o trabalho feito semanalmente pode atrasar, né? Ou trazer mais sofrimento para nossa vida. E aí, quando eu vou para o campo dos registros, eu tenho um direcionamento mais rápido, porque eu não estou falando com a Joaninha consciente. Eu estou acessando o campo energético dela e, a partir disso, direcionando, pedindo para esse campo energético me esclarecer uma situação. Então, eu acho que para algumas questões, assim, acaba sendo muito mais efetivo. Então, acho que o primeiro pilar é esse, né? Acreditar em vida após a morte, esse processo reencarnatório. Esse aspecto também de eu falar com o inconsciente, então eu ter informações que a pessoa, na hora que eu trago, a pessoa fala, nossa, faz todo sentido, mas assim, eu não tinha ideia que era isso, ou que isso fazia parte da minha história nesse aspecto, para trazer tal aprendizado. Então, essa clareza de informações do processo da pessoa tem muito valor, né? E então, os registros, assim, tem muito esse valor energético, porque eu falo com o campo inconsciente da pessoa. O que eu vou trazer ali, ela não tem consciência. Isso acelera muito o desenvolvimento pessoal dela. Os registros é uma energia de muito amor, assim. Nunca vem algo que você não está pronto. Nunca vem. Nunca vem. É, esse campo, quando eu peço autorização, né, para acessar o campo de alguém, eu faço isso através de orações. Há um ancoramento energético da minha parte, uma sensibilidade, mas as orações me ajudam muito. E na medida que eu vou acessando esse campo, que eu vou terminando a oração, a, o lugar que eu tô, assim, já muda completamente, sabe? E é muito amoroso, muito. Eu toco o divino ali, sabe? Eu posso estar sendo muito. é, Viajada em falar isso, mas tem um aspecto de amor que não é humano, assim, é surreal. E você tem os seus mentores espirituais internos, né? Ali, na sua cabeça, na nossa psique, não é só a nossa mente consciente, o nosso ego falando. A gente tem uma galera interna para nos ajudar. E essa galera, esses mentores espirituais, eu vou usar esse termo, mas assim, eu acho que tu pode conhecer ou tu pode usar outro tranquilamente. Eles fazem um filtro do que faz sentido pra você naquele momento. Então, é, passa por um crivo, sabe? Não vai vir algo que você não dá conta ou que vai te fazer mal. É sempre buscando o seu autoconhecimento mesmo, sabe? Uma clareza mental. E um outro aspecto que eu acho incrível, assim, acessar os registros sempre traz um aspecto de herança espiritual. Eu não sei se. Eu vou entrar numa alçada aqui, qualquer coisa eu faço outro vídeo. É, a gente aqui na Terra, né, muitas vezes, a nossa vida atual, ela foi em algum outro planeta. A gente tem Sírios, né? Então tem muito siriano que eu sei que me acompanha, pleidianos. Então, às vezes, a gente tem uma herança estelar de um outro planeta. E aí a gente vem aqui pra Terra pra, enfim, curtir a vida um pouco, ter outra experiência, fazer parte do desenvolvimento pessoal, enfim, tem outras questões. E aí nos registros, muitas vezes vem essa família estelar, sabe? Dá apoio, dá suporte. Tem muita gente que eu atendo também querendo ter mais clareza dessa família estelar, então é algo que dá pra gente perguntar também. E aí, normalmente, eu abro o campo, né, com as orações, com a permissão da pessoa, e o campo já dá informações. Então, já tem algum direcionamento ali, alguma mensagem de amor, quando a pessoa marca comigo, o campo já começa a trabalhar, sabe? Então, às vezes, vem um direcionamento já do que a pessoa pensou em perguntar. E na hora que eu abro, eu passo essa informação que está disponível no campo e depois a gente começa a trabalhar questões e perguntas. Então, pode perguntar tanto da mensagem que eu passei, quanto de algum outro assunto. Para mim, se abriu muito um campo de cura, então eu vejo esse corpo energético, eu vejo se tem algum chakra muito travado, faço uma limpeza energética ali no corpo de luz também, então tem esse aspecto de cura que eu coloco em todos os atendimentos. Tem muito atendimento que eu faço para tratar só de um assunto, então, eu quero ver energicamente só relacionamento. Dá para fazer também. Então, nesse momento, assim, eu vivo os registros de forma muito flexível. É, eu escuto a dor ali inicial, principal, mas eu acho que o mais importante
É permitir, é se permitir nesse campo, sabe? Quando a gente abre o campo, acontece tanta coisa por si só, né? Porque a gente tá pedindo auxílio dos nossos guias espirituais. Não que eles não estejam com a gente em outros momentos, mas quando a gente pede ajuda, quando a gente pede clareza para tratar aquela situação de forma mais intencional, a ajuda ela é muito maior, né? E eu sou muito grata, assim, por fazer esse trabalho, porque eu acho que tem muitas questões que ficam travadas na nossa vida e que a gente consegue destravar sim, abrindo esse campo akáshico. Eu espero que essa dimensão energética se abra na sua vida, porque muitas das nossas questões físicas, mentais, ansiedade, dores no corpo, dores específicas, doenças, é muito um sintoma desse corpo energético fraco. Como a gente não cuida, né? A gente não se relaciona com ele, esse ficar de escanteio faz muito mal. E aí eu acho que é isso que eu espero, assim, essa abertura para essa dimensão energética que é tão importante quanto a dimensão física que você vê todo dia no espelho, tá bom? É isso. Envie esse vídeo para alguém que você conhece, que sabe que tem dúvida, né? Tem medo dessa questão energética. E eu espero que eu tenha ajudado no seu despertar, tá bom? Beijo, gente. Tchau.